Oi, crianças, bom dia. Como vocês estão? Vamos continuar nossos assuntos de história. Nós tivemos nossa primeira aula ao vivo na terça-feira e hoje nós vamos então continuar do ponto em que paramos. Na nossa aula ao vivo, nós vimos de como que foi a chegada dos primeiros espanhóis na América, porque eles que foram os primeiros povos europeus a desembarcarem aqui, tá? A gente sempre lembra dos portugueses e tudo, mas os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e a chegada dos espanhóis foi em 1492, 8 anos antes. Então nós já vimos como que foi a chegada dos espanhóis no Império Azteca, né, no Império Inca, e agora nós vamos continuar na página 7, falando a respeito da administração espanhola. Como que os espanhóis se organizaram para manter a posse das terras da América. Eles ficaram mais concentrados ali ao entorno da América Central e depois de alguns meses ou até anos passaram a descer em direção à América do Sul. Tanto é que os nossos vizinhos aqui, né, Argentina, Uruguai, Bolívia, Paraguai, foram todas terras administradas pela Espanha. Então, como que eles se organizaram? Qual foi o tipo de colonização que eles desempenharam aqui? Já comentei com vocês aí na nossa aula ao vivo que foi uma colônia de exploração. Então, eles pensavam em retirar tudo que fosse necessário das suas colônias aqui na América, com aquele intuito de explorar mesmo, de retirar suas riquezas, e como que foi o tipo de trabalho também realizado aqui nas suas colônias espanholas. Eles usaram principalmente a mão de obra indígena, diferente dos portugueses, que no início até usaram a mão de obra indígena, mas depois acabaram se empenhando e se dedicando realmente à mão de obra de escravos africanos. Nós vamos falar um pouco sobre essas diferenças. Vamos na página 7. Eu queria que você grifasse os trechos que eu estiver lendo, que são os trechos mais importantes. Por volta de 1540, os espanhóis deram início à colonização dos territórios americanos e em poucos anos ela estava completamente organizada, sendo a mineração a principal atividade lucrativa. Nós temos duas curiosidades, duas informações importantes para a gente se atentar logo nesse primeiro parágrafo. Eu acabei de comentar com você que os espanhóis chegaram na América em 1492, certo? Quando Colombo, né, errou o caminho e acabou chegando. Não é que ele errou o caminho, né? Ele estava navegando para o Ocidente para chegar no Oriente e acabou encontrando a América. Só que ele está trazendo informação para a gente aqui que a colonização mesmo só começou em 1540. Gente, 48 anos depois da chegada deles. 48 anos é uma vida e muitas pessoas nem vivem isso. Por que demorou tanto tempo? Quem se arrisca? Você aí do outro lado saberia me responder? Por quê? Porque o interesse da Espanha, de Portugal e de todos os outros países da Europa ainda era com o Oriente. As especiarias das Índias, cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, ainda valia mais a pena do que se dedicar numa terra nova em que eles iriam ter gastos e nem sabiam o que poderiam encontrar. Então, durante esses 48 anos, o foco da Espanha ainda foi o Oriente. Só depois que as especiarias do Oriente começam a entrar em decadência, já não eram produtos mais tão valiosos, porque todo mundo tinha, todo mundo encontrava, eles vão voltar os seus olhos para a América e vão se dedicar à colonização. Você sabe o que é colonizar? Se você não sabe, anota aí do lado, que é uma informação também muito importante. Colonizar é povoar, fazer aquela terra prosperar,
trazer famílias para cá, formar núcleos populacionais, iniciar lavouras, plantios de alimentos. Então eles realmente passaram a viver aqui a partir aí de 1540. Uma outra informação importante, nós ainda estamos na primeira linha, agora na segunda, que a mineração foi a principal atividade praticada pelos espanhóis. Nós vimos que no caso do Brasil, os portugueses começaram pelo pau-brasil, depois eles foram para a cana, depois que eles foram para o ouro. Já os espanhóis não, eles já se dedicaram no primeiro momento a extrair metais preciosos. E o que ele mais encontrou, claro que tinha ouro, tinha diamante, tinha esmeralda, mas ele encontrou inúmeras centenas de reservas de prata. A prata foi o principal minério extraído pelos espanhóis. Anota, porque é uma informação importante, tá bom? Continuando. Antes de estudar a organização administrativa implantada pelos espanhóis, é importante relembrar a política mercantilista e de que forma a América foi inserida nesse projeto europeu. Bom, você deve lembrar que os reis da Europa praticavam a economia mercantilista, acúmulo de metais preciosos. Por isso o interesse tão grande dos espanhóis na mineração. Eles já partiram direto para a procura de minérios. E também eles passaram a praticar o que nós chamamos atualmente, vou chegar bem pertinho para vocês acompanharem, de pacto colonial. Bom, eu já expliquei isso para vocês na sala de aula, mas pode ser que você não se relembre, né? Então eu vou dar uma refrescada na sua memória. O que funciona o pacto colonial, que hoje em dia os historiadores já procuram chamar de exclusivo colonial, porque não é um pacto. Porque no pacto os dois lados ganham. Desculpa. E nesse caso, somente a metrópole ganhava. Quem é a metrópole? É a Espanha. É o país europeu que está colonizando. Quem é a colônia? São as suas terras aqui da América. Os países que você conhece hoje, como Argentina, Uruguai, Bolívia, México, Paraguai, Chile, Equador e assim por diante. A colônia oferece tudo que ela tem para sua metrópole, gratuitamente. E em troca, a metrópole traz mercadorias da Europa, onde os colonos são obrigados a comprar por um preço muito alto. Era mais ou menos isso que funcionava. Isso é um pacto? De forma nenhuma, porque a colônia só perde. Então, nos livros de história de hoje, vários historiadores já estão substituindo o nome pacto colonial por exclusivo colonial, porque a colônia era uma exclusividade da metrópole. Ela não tinha o direito, por exemplo, de comprar mercadoria de um outro país. Ela só poderia comprar do país que está colonizando ela. No caso, essas terras que eu citei só podia comprar da Espanha, o Brasil só podia comprar de Portugal e assim sucessivamente, tá? Bom, aqui ele te deu os territórios que eram administrados pela Espanha, tá? Essa partezinha em cinza aqui não é território espanhol. Aqui foi posse dos ingleses. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. E o Brasil também, obviamente, que está pintado de cinza, mais neutro, não é território espanhol, porque foi território português. O restante, todos esses tons coloridos já eram colônias espanholas. Vamos grifar aí do lado? Com a descoberta de grandes minas de prata, aí ó, olha a prata que eu citei para vocês, em Potosí, no Alto Peru e em Zacatecas, os reis espanhóis colocaram em prática as determinações do Pacto Colonial e estabeleceram os instrumentos administrativos necessários para que essas riquezas chegassem rapidamente à Espanha. O território americano, que coube à Espanha, foi dividido em capitanias gerais e vice-reinos. Então, eles chamavam esses territórios pelo nome de vice-reinos e não como colônias, tá? Então, tinha o vice-reino do México,
o vice-reino da Argentina, o vice-reino da Bolívia, tá? Ou até na época tinha até nomes diferentes. Aqui tem alguns nomezinhos aqui para você ir acompanhando, depois alguns chegaram a sofrer mudança. Vamos para a página 8. A exploração dos metais preciosos na América foi inicialmente delegada pelos reis espanhóis e explorada por particulares, que eram chamados de adelantados. Para a coroa espanhola, estes deveriam pagar impostos referentes a 1/5 de todo o metal explorado. Então, o rei contratou pessoas comuns, claro que de sua confiança, particulares, para que pudessem realizar a exploração nas minas de prata. E, é claro, uma porcentagem ficava para o rei e a outra ficava por quem explorou aquele metal. Embaixo. Conforme a exploração ia se intensificando, a administração colonial deixou de ficar apenas a cargo dos adelantados. Foram enviados para a América os chapetones, funcionários da coroa que se encarregaram de administrar os territórios aqui na América. Então, lá na Espanha, foram escolhidos vários espanhóis, pessoas, na maioria, próximas do rei, pessoas de confiança que já tinham mostrado fidelidade ao rei, e eles foram mandados para a América para que aqui eles administrassem essas colônias, que na verdade eles chamavam de vice-reinos. O problema é que depois de anos se instalando aqui, o que aconteceu com esse grupo chamado chapetones? São espanhóis legítimos, nascidos na Espanha, mas que vieram para cá para administrar o território, para controlar, para vigiar, para ver se tudo estava correndo muito bem. Depois de anos vivendo aqui, muitos chapetones passaram a se relacionar com pessoas daqui, índias, ou até mesmo algumas escravas africanas que tinham vindo para cá, ou também com outras espanholas que passaram a viver aqui. E aqui casaram, formaram família, tiveram filhos. E esses filhos passaram a ser denominados de crioulos. Gente, crioulos não está relacionado com a cor da pele, é um grupo social. Só que esses crioulos passaram a não ter os mesmos direitos que o seu pai, porque esse crioulo não era uma pessoa de total confiança do rei. Ele foi nascido na América, criado com uma outra cultura, ou às vezes é filho de índio, ele é filho de uma classe que o rei não confia, e eles passaram a não ter os mesmos direitos que os pais. Então, esses crioulos, enquanto pequenos, enquanto crianças, tudo bem, foram levando suas vidas normalmente. Quando eles ficaram adultos, qual é a expectativa que eles criaram? Que eles, no futuro, iriam ocupar o lugar do seu pai. Iriam trabalhar na administração da colônia. Mas os reis espanhóis não deixaram. Deixaram eles de lado. Falaram que eles não eram espanhóis legítimos, não haviam nascidos na Espanha, então por isso não poderiam ocupar cargos políticos importantes. Isso criou uma revolta tão grande nos crioulos que lá na frente você vai entender que quem que vai lutar por independência para que esses territórios se livrem da Espanha de uma vez por todas? Justamente eles, porque ficaram excluídos desse processo administrativo. Deu para você entender? Então, se você quiser anotar aí separadinho, num post-it, num cantinho, você coloca. Os chapetones são espanhóis legítimos que vieram para a América para administrar as colônias. Se for preciso, pausa, que aí você anota com calma. Os crioulos são filhos de espanhóis nascidos na América, e pelo fato de não terem nascido na Espanha, eles perderam seus direitos, tá bom? Vamos continuar aqui. Parágrafo de baixo.
Os chapetones atuavam nas audiências, órgãos responsáveis pela fiscalização das atividades dos espanhóis na América e pela aplicação da justiça. Eles eram todos subordinados aos vice-reis, representantes dos reis espanhóis nas colônias. No de baixo, vamos começar da metade. Os crioulos, filhos de espanhóis nascidos na América, poderiam participar dos cabildos. Os demais cargos eram ocupados exclusivamente por pessoas nascidas na Espanha. Tá vendo como que os crioulos ficam excluídos desse processo? Toda a atividade administrativa espanhola na América era coordenada pelo Conselho das Índias. E esse conselho ficava responsável em aplicar as leis, manter a ordem, e é claro que todos os cargos eram ocupados pelos chapetones. Aqui embaixo está falando um pouco mais sobre a história dos chapetones e dos crioulos. Vamos dar uma lidinha para a gente finalizar nossa aula de hoje. A colonização das terras americanas e a estrutura administrativa criada pelos espanhóis deram origem a uma sociedade colonial que seguia uma rígida hierarquia. Como grupo privilegiado estavam os chapetones, brancos nascidos na Espanha com as funções administrativas da justiça, da igreja e das forças militares. Em seguida, os crioulos, brancos nascidos na América, grandes proprietários de terra, arrendatários de minas, comerciantes e que não dispunham dos mesmos privilégios que os chapetones. Então, na maioria dos casos, os crioulos até tinham muito dinheiro, tinha influência econômica, mas não tinham influência política para participar das decisões mais importantes. E é isso que foi criando revolta neles para que eles lutassem por mudança aqui na América. Hoje nós ficamos por aqui, nós voltamos logo com a continuação desse conteúdo. Beijo, gente, até mais!